dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a este estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos abordar, não pergunta, mas parágrafos. Hoje será do tema 102 ao 106, os espíritos zombeteiros, espíritos levianos, a terceira classe dos espíritos. Pessoal, espero que estejam todos bem. Começando então, o item 102, 10ª classe. Tempo, seu papel, e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo e, muito frequentemente, sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Eu gosto de fazer uns adendos, umas colocações do livro dos Espíritos, edição comentada pelo Espírito Miramês, e nesse item 102 ele comenta assim: são espíritos que somente idealizam o mal. Como sabemos que a natureza não dá saltos, eles somente entenderão a verdade com o passar dos tempos, e é necessário de nossa parte a paciência, sem conivência, que tenhamos tolerância sem apoio aos ideais maléficos. Interessante, né? Muito, que é o que eu acho que a gente pode fazer, além de uma bela oração, e pedir esclarecimento para esse ser. Não tem muito o que fazer. Interessante que depois, a cada tópico dessas perguntas, ele faz um textão, né? E para não ficar repetitivo, a conclusão é sempre a mesma, que eu vou falar lá no final, que é mais ou menos sobre isso que você falou: orar por eles e ter paciência. Vamos para a pergunta 103, então. Aqui. 103, 9ª classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que, frequentemente, empregam-nos como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Nossa, que interessante ele ter mencionado sobre gnomos. A gente tem essa ideia, de que esses serzinhos da natureza são somente para o bem, não, mas pelo visto eles também são arteiros,
Se bobear o nosso folclore brasileiro, o Saci Pererê deve se enquadrar nessa classe, né? É verdade, porque ele é bem travesso, né? Mas não por maldade. É. Aqui o espírito de Miramês comenta assim: o espírito leviano ele tem o prazer em promover discórdias, provocar a maledicência e se alegra com a miséria alheia. Quando lhe interessa, tem alguns lances de bondade, mas logo sai desse ambiente, onde deveria permanecer. Os espíritos levianos respondem sem pensar no que estão respondendo. Não tem interesse em falar a verdade, mas em alimentar a vaidade em tudo saber. A mentira no meio deles é a arma de fazer intrigas. Que interessante. Interessante como a gente vai sutilizando, né, o nível de maldade, né? O anterior era puramente maligno, vamos dizer assim. Esse aqui já é um pouco menos ruim, vamos dizer assim. É, parece que tem uma Ai, agora não vou dar conta de falar. Não sai. É uma maliciosidade maior, né, do que os outros, assim. Ele vai aumentando, né, o nível mesmo. Que legal. 104, então. Espíritos pseudo-sábios. Vamos lá. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. Esse aqui não tem como a gente não lembrar daquele caos que aconteceu no Portal Paz, né? Quando o Jorge sentiu ali a presença e barrou na hora, né? Interessante lembrar desse caos. Aqui o Espírito Miramês, ele comenta assim: são espíritos orgulhosos que ainda não se despiram das intenções de grandeza e se revestem de muita vaidade. O pseudo-sábio é falador. Eles são mesmo os falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Os falsos profetas da erraticidade não se importam muito com a verdade. O médium falante ou o escrevente psicógrafo são seus instrumentos. Os pseudo-sábios de agora serão os sábios de amanhã. Olha a importância do orar e vigiar, porque a gente está fazendo o treinamento mediúnico, né, as nossas práticas mediúnicas, e numa escorregadinha que seja, a gente pode ser uma ferramenta de espalhar uma pseudo-mensagem sábia, né? Acho que por isso que é tão importante a gente tirar cada vez mais a questão de julgamento, né, e abrir, porque às vezes a gente foca só no conhecimento e deixa, né, o ego, o orgulho tomar conta e não vê as outras coisas que estão ao nosso redor, né. Eu vejo muito isso de uns dias para cá, essas questões, né, pessoas que se acham detentoras do conhecimento e não ouvem as outras, né. Mas olha que interessante, esse caos que a gente passou lá no portal, o aprendizado que gerou para nós, né? A gente está alerta desde aquele momento. E acho que todos nós ali, na verdade, a gente passa a ser mais julgador das nossas próprias mensagens, né? A gente acaba sendo muito mais crítico, né? Tipo, será que é meu? Será que é do mentor? Será que eu realmente é um mentor? Será que sou eu mesmo, né? Igual você falou, a gente passa a prestar mais atenção, porque pode acontecer com qualquer um. E se acontece é porque os mentores deixaram para o nosso aprendizado, né? Vamos lá, vamos para a próxima. 105, 7ª classe. Espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para outro. E não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Aqui ele comenta: esses espíritos, quando surge a oportunidade de ganhar, escolhem o modo mais fácil.
mesmo que seja em detrimento de seus companheiros. A dor alheia não lhes comove. Quando estão em direção de algum empreendimento, pode jogar, lançar tudo à ruína pelos interesses pessoais. Quando feridos no seu orgulho, não medem sacrifício de milhares de vidas, mas procuram guerras e mandam tirar a vida de tantos quantos lhe caírem nas mãos inconscientes. Nossa. E forte, né? Muito, porque você vai ler e às vezes você, né, pensa, não são tão, mas... Nossa, o que me chamou a atenção nesse trecho aqui foi praticamente o egoísmo, né? Não medir palavras, não medir gestos, não medir ações para conseguir o que quer. Olha só que... E quando ele falou de guerras, nós ainda estamos em muitas guerras. Acho que a humanidade não vive um período de paz há mais de 200 anos. Tem até um estudo sobre isso. Eu acho que atualmente a gente deve ter 5 ou 6 guerras atuais acontecendo. E olha que interessante. Eles mandam tirar a vida de tantos quanto necessário para satisfazer o orgulho próprio, o egoísmo. É muito triste, né? Mas a gente ainda vive muito isso aqui, nesse planeta. Nossa, Então vamos embora. Vamos para 106. Vamos lá. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem ser, mais que os outros, agarrados à matéria, os agentes principais das perturbações dos elementos do globo. Quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como seus auxiliares. Nossa, aqui quando você mencionou sobre esses espíritos batedores, eu lembrei, na Revista Espírita, principalmente nas 2 primeiras edições, eles comentam muito sobre esses espíritos batedores, e que na verdade na época de comunicação era o que tinha, então eles faziam uso desses espíritos mesmo para se comunicar. E hoje em dia a gente não escuta mais desses fenômenos, né, desses espíritos batedores, assim. Acho que é uma coisa que vai evoluindo, inclusive, as técnicas de comunicação do lado de lá também, né? E aqui o Miramês comenta assim: esses espíritos participam de quase todas as discussões e brigas, sem analisar o que possa acontecer. Eles atuam muito em crianças, cujos pais estão na invigilância. São espíritos violentos, capazes de perturbar qualquer ambiente pela simples necessidade do escândalo. Quando 2 ou mais pessoas estão trocando palavrões, são sempre seus instrumentos e às vezes sem perceber. Você que é mãe, cuidado com a criança. Que forte. E assim, eu consigo ter um controle maior porque vive eu e meu filho, né, sozinhos. Então, assim, aqui em casa a gente não vê novela, a gente não vê, eu não falo palavrão, mas tem ambientes que se fala muito, e quando eu viajo, assim, eu percebo que muitas vezes ele traz, porque eu acho que se aproveitam, né, desse momento. E o Davi já passou por um momento, assim, eu estava brincando e o carrinho começou a se mexer. Davi, e então, assim, ele tem uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, não é assim, né, ainda é criança, e ele já chegou nos 8, eu acho que, por enquanto, agora vai dar aquela afastada, né, um pouco mais. Aí eu lembro que eu conversei com o Jorge dele e falei, não, fala com ele, não precisa ter medo, conversa, pede para ir embora. Então, assim, já ter essa autonomia, né, dele não ter medo, fazer uma oração e aprender que na casa dele é ele que dá as ordens ali. Mas é muito interessante. Ele chegou a ter o seu amiguinho espiritual, não? Ele tinha vários.
É Cada mesmo? vez chegava uma equipe. São muitos. Caramba! Eram muitos, assim. Hoje ele já fala menos, mas ele tem uma sensibilidade muito grande. Acho que, na verdade, eles vão crescendo e vão ficando assim. Ninguém fala sobre isso, né? Meus amiguinhos às vezes não falam, então eles vão parando Nossa, até ter aquela autonomia para saber se é imagino. real ou não é. Que legal. E aqui, como eu comentei da conclusão, que eu achei linda, e isso mostra o quanto eu também me encaixo nessas classes mais menos involutivas, porque não teria pensado sobre isso. Devemos conversar somente na dimensão de Cristo, colocando no nosso lugar e nos perguntando: se você fosse Jesus, será que ele diria isso que acaba de falar? A gente tem que lembrar que esses espíritos, eles aprendem pela nossa educação e pelo nosso exemplo, pelo trabalho, pela oração. E aqui ele comenta: o maior valor do homem é procurar a sua própria educação, o aprimoramento deve ser a primeira meta do estudante da verdade. Ou seja, a gente tem que ter a compaixão de entender que nós já passamos por esse estágio e que, assim como a gente vai chegar no futuro a condições mais evoluídas, né, eles também vão chegar e aproveitar esse espaço em que eles nos observam, né, como aprendizes. Quem somos nós para ensinar alguma coisa desse porte, né? Mas se eles aprendem alguma coisa com a gente, então vamos fazer o nosso melhor, vamos orar e vigiar, vamos discutir sobre as obras edificantes, vamos compartilhar esse vídeo, por exemplo, vamos dar o like, deixar seu comentário. Algum comentário, Danila? Queria complementar falando, por isso que é muito bom a gente sempre prestar atenção no que a gente está ouvindo, no que a gente está colocando no nosso lar, né? Principalmente se a gente tem criança, porque eles pegam com uma facilidade talvez até maior do que a gente, essas energias, os animais. Então, é prestar atenção mesmo no que a gente, muitas vezes eu estou bem, mas coloco uma música ali que, né, que vai baixar um pouco a energia. Então, a gente precisa prestar atenção, sim, nessas coisas, no que a gente está falando e pensando. A gente até tem um pouco mais de discernimento, até de pensar, de perceber, essa energia não é minha, esse sentimento não é meu, acordei estranho, de repente veio esse sentimento, essa emoção, isso não é meu. Mas a criança ainda não tem essa capacidade, né? Então a gente acaba sendo vigilante para os dois, para nós e para os filhos e para os parentes, né? Mas é isso. Obrigado, meus queridos, pela companhia desse final de semana. É sempre um prazer. Vamos que vamos. Vamos divulgar essa doutrina, vamos divulgar o amor de Cristo. Junte-se a nós, compartilha, dê um like e comenta aqui o que você achou. Não seja um espírito zombeteiro, não. Fiquem com Deus. Até mais.